nessa noite nós abrimos os nossos corações a Ti. Nós, Senhor, pedimos que o Senhor também abra o nosso entendimento, que nós possamos receber a Tua palavra da forma que o Senhor deseja, Pai. Não na forma que nós queremos entender, Pai, mas na forma que o Senhor quer operar, trabalhar e transformar nossas vidas. Fala a Tua verdade conosco agora. Eu quero diminuir, que o Senhor venha crescer e que o Senhor possa, Pai, nos colocar, Senhor, nos aprumar rumo ao nosso destino e ao propósito no qual o Senhor preparou para nós muito antes da nossa criação. É essa vida que nós queremos, a melhor vida em Cristo Jesus, Pai. Não queremos nos acomodar com menos que isso, Deus, porque Tu tens o melhor. Em nome do Senhor Jesus, customiza, Senhor, cada frase, cada versículo lido aqui, Pai, a necessidade real de cada filho Teu e de cada filha Tua. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, robustos, Senhor, alimentados, ó Deus, cheios de vigor, Pai amado, para fazer a diferença lá fora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Você pode se sentar. Amém? Deu para perceber que eu estou empolgado para falar da palavra de Deus ou não? Eu estou empolgado. Muito bem. Glória a Deus. Culto de Páscoa é um dos cultos mais importantes do ano. Eu fui dormir pensando no culto de hoje. Eu fui dormir ontem pensando como foi o sábado para Jesus, o sábado de aleluia que a gente fala, né? E eu acordei já imaginando aquela cena de Jesus no jardim, quando veio aquela mulher chamada Maria e viu Jesus. Ela foi procurar Jesus no túmulo, não sabia onde Jesus estava, achavam que tinham roubado o corpo de Jesus, e ela viu aquele homem e falou: Senhor, onde levaram o meu mestre? Onde levaram? E ela chamou ela pelo nome. E ela reconheceu a voz de Jesus e disse: Rabone, que significa mestre, correu aos seus pés. Gente, que cena maravilhosa. Eu ficava imaginando como se fosse um filme passando na minha cabeça hoje cedo, antes de levantar da cama. Glória a Deus, hoje é o domingo da ressurreição. Tem um ditado popular que diz assim, que para a vida tem jeito para tudo, menos para a morte. Quem já ouviu esse ditado aí? Ah, tem jeito para tudo, minha filha, menos para a morte. Mas Jesus diz uma coisa diferente. Jesus diz que tem jeito para tudo, inclusive para a morte, porque eu já dei um jeito nela. Amém? É isso que Jesus diz, Ele está vivo. Nossa, se Jesus tivesse Facebook, no status dele, na sexta-feira, estaria escrito morto. No sábado, luto. E no domingo, vivo, ressurreto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? E ainda ia ter um chequinho assim no céu à direita do Pai, né? Ia dar aquele chequinho. Por acaso, fica a dica, né? Quando você entrar aqui, você pode dar um chequinho. Estou na C3 Santos, deixe seus amigos saber que você está aqui, amém? Tem gente que fala: ah, você vai na C3, que legal, eu queria ir também. Então vale a pena, você prega Jesus indiretamente pelas mídias sociais. Quem aqui sabe que esse livro é um livro de promessas? É um livro cheio de promessa. O significado de promessa é uma oferta com resultado garantido. Uma oferta com resultado garantido. E quem é a garantia dessas promessas? É o próprio Deus. E Deus não falha em suas promessas. Ele não faz pegadinha do malandro. Ele não te engana. Ele não pode mentir. Olha o que diz Número 23:19. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Olha o que diz Josué 21:45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida, que todas as promessas dele, que são boas, perfeitas e agradáveis, se cumpram na sua vida. Agora, você deseja viver isso? Não ouvi. Você deseja viver isso?
Preciso da participação de vocês, viu, gente? Hoje estão com sono, chacoalha aí. Corre lá, pega um café, volta correndo. Porque para você viver as promessas de Deus, você precisa conhecê-las, você precisa entendê-las e você precisa buscá-las. São 3 coisas que você precisa fazer para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. Então eu preciso buscar conhecimento, que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então você precisa conhecer que Deus tem uma promessa para cada situação da tua vida. E quando você entende essa promessa, as suas preocupações, a sua perspectiva muda e você começa a buscar viver essa promessa. Há um tempo atrás, acho que 2 semanas atrás, talvez nem isso, minha esposa sofreu uma tentativa de assalto. Era 5:45 da manhã, ela estava saindo de casa para ir trabalhar e de praxe eu gosto de ir até a janela e faço a minha escolta por cima, eu sou a sentinela. E eu fico de olho para ver se está tudo ok para ela entrar no carro. Quando ela sai cedo, ela deixa o carro na rua para não incomodar vizinho, que a gente mora num prédio de garagem brigativa. E aí ela estava indo pro carro, botando a mochila no porta-malas e veio um cara de bicicleta. Partido, né, quando você vê alguém de bicicleta, você não pode julgar que é um mau elemento. Tem trabalhador que vai cedo também de bicicleta. E quando eu vi ele vindo em direção a ela, saindo da bicicleta, pondo a mão na cintura, eu já comecei a gritar. Pega ladrão, safado, vaza, corre, ladrão, vizinho, acorda, ladrão. E daí eu comecei a gritar, gritei com todo o meu ser ali, com toda a voz que eu tinha dentro de mim. O cara se assustou, subiu na bicicleta e foi embora. Glória a Deus. Minha esposa correu para dentro do carro, acelerou também e foi embora. Mas é um susto, não é um susto? É um livramento de Deus, não é um livramento de Deus? E tem uma promessa. Olha o que diz Salmo 121:8. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada desde agora para sempre. Eu fui procurar uma promessa, porque Deus tem uma promessa para cada situação da nossa vida. Eu peguei essa promessa e comecei a orar essa promessa. Comecei a me apropriar dessa promessa. Deus, nós quase sofremos um assalto. Poderia ser muito pior. Obrigado pelo teu livramento, mas de hoje em diante eu peço que tu guardes ainda mais a nossa chegada e a nossa saída, que uma cena como essa jamais se repita na nossa família. Deus tem uma promessa para a sua situação, seja ela um medo, uma ansiedade, seja ela um vício, seja ela o que você estiver passando, na palavra de Deus tem uma promessa. Conheça, entenda e busque. Amém? Repita comigo, eu estou numa jornada. E sabe qual é o GPS dessa jornada? As promessas de Deus. As promessas de Deus é o teu guia. Ela que te leva ao destino de uma vida abundante. Amém? E dessa vida abundante, a Páscoa, que são as eternas promessas de Deus, é o centro delas. A Páscoa é o centro de todas as promessas que Ele tem para nossas vidas. Vamos fazer um resumo? A palavra Páscoa, na verdade, vem de uma palavra que se chama Passover. Passover é uma palavra em inglês que quer dizer passar sobre. Porque a Páscoa ela começou quando o povo de Israel era escravo no Egito. Havia um homem judeu chamado José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele acabou indo parar no Egito, ele cresceu, passou sua adolescência para sua pré-juventude no Egito, ele foi escravo, de escravo ele foi preso, de preso Deus levou esse homem para se tornar o governador mais poderoso do Egito, só abaixo de Faraó. E naquele momento houve fome em todo o mundo. Não só na região do Egito, mas em todo o mundo. Houve uma fome danada e todos os povos iam para o Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha comida. E a família de José, que ainda tinha ficado em Israel, foram atrás para a terra de Egito buscar comida. E aconteceu nessa história que eles acabaram ficando lá na terra do Egito, cresceram, se multiplicaram, anos passaram, José morreu, Jacó morreu, os seus filhos morreram, o Faraó morreu,
veio outros faraós. Um faraó surgiu que não sabia nada da história de José, quem José representava, quem esse povo judeu era, nada deles. E ele disse, esse povo se multiplicou demais, são 4 milhões de pessoas, não dá mais, ou a gente domina eles, ou eles vão se rebelar e vão dominar a gente. E esse faraó colocou trabalhos forçados e escravizou todo esse povo. O Egito era uma potência na época, estava conquistando diversos povos, para eles foi fácil dominar Israel e colocá-los a trabalhos forçados. E escravizou toda aquela nação que passou por muitos anos como escravo. Mas como o povo se multiplicava demais, Faraó queria exercer controle sobre eles e ele mandou as parteiras irem na hora do nascimento de um bebê judeu, matava o bebê. Na hora que estiver nascendo, você já mata ele. Sendo que as parteiras não tinham coragem de fazer isso e falaram para Faraó, Faraó, as mulheres judias são muito fortes. Quando elas estão grávidas, ou quando a gente chega lá para fazer o parto, o bebê já nasceu. Aí a gente não consegue fingir que morreu no parto, não dá. Aí Faraó, muito indignado, pegou o exército, o seu exército, foi até lá e mandou matar todas as crianças recém-nascidas. E quem nasceu nessa época foi um homem chamado Moisés. A mãe de Moisés, Joquebede, ficou completamente apavorada de ver os soldados querer ceifar a vida do seu filho. Quando o filho dela nasceu, ela viu que tinha algo especial naquela criança, não era só amor de mãe, ela sabia que ele tinha um destino nobre. Ela fez um cesto, colocou betume, enfiou o menino no cesto e colocou ele no rio Nilo. A filha de Faraó, coincidentemente, ou plano de Deus, você escolhe, pegou aquela criança, achou aquela criança no cesto e trouxe e se fez como um filho adotivo. Deus é tão bom, que a irmã de Moisés, Miriam, estava junto, olhou e disse, você não gostaria de uma serva hebreia que pudesse amamentar essa criança? Ah, adoraria sim, minha filha, vai lá buscar. Foi lá e buscou a própria mãe de Moisés, que o amamentou e pôde estar com ele. Deus honra a tua fé. Esse menino cresceu no palácio, acabou matando um egípcio que maltratava o povo hebreu, fugiu para Midian. Lá em Midian se tornou pastor de ovelhas e quando ele era pastor de ovelhas, ele teve um encontro com Deus. A sarça ardente, burning bush. E aquela sarça ardente começou a falar com ele, ele se aproximou e Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. E é fascinante essa história, e eu fico empolgado com ela, porque Deus é perito em chamar pessoas que têm um passado cheio de cagada mesmo, porque Moisés fez umas cagadas, matou um cara, fez coisa errada. Deus é perito em chamar pessoas que fez coisa errada para fazer coisas nobres. Então, se ele chamou Moisés, ele pode chamar você. Amém? Não importa o seu passado, não importa o que você fez, Deus quer chamar você para algo nobre, amém? Então, essa é a Páscoa. Moisés é chamado por Deus para voltar para o Egito e libertar o seu povo. Deus fez 4 promessas para Moisés dizer ao povo, e essas 4 promessas estão nesse slide que vocês vão ver agora. No livro de Êxodo 6, esse slide resume quais são as promessas que Deus fez para Moisés quando Moisés voltou para o Egito. Portanto, dizem os filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Amém? Então Deus fez essa promessa, sendo que você vê essa promessa se repetindo em vários livros da Bíblia. Você vai para outros livros, você vê essas promessas se repetindo. Você vê em Isaías, você vê em Abacuque, você vê em diversos coisas dessas promessas se repetindo, ou seja, ela está por toda a Bíblia. Então ela serve para nós hoje, serve para mim e para você hoje. E essa série desse mês que nós vamos encerrar hoje tem tudo a ver com essas promessas. A primeira promessa que Deus fez, te tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Deus nos tira debaixo da carga e da vida opressora do poder do pecado. Egito representa o pecado, uma vida de limitação, uma vida de opressão. E ele nos liberta da servidão.
Não é que ele nos liberta 2 vezes da mesma coisa. Quer dizer que ele te tira do Egito, depois ele tira o Egito de dentro de você. Então ele te tira do pecado, depois ele tira o pecado de dentro de você. Seus hábitos, seus vícios. E é aí que muita gente patina. Infelizmente, 87% dos cristãos no mundo inteiro fica patinando nessa promessa e nunca rompe para a terceira promessa, que é ser resgatado e começar a viver com propósito. E na taça número 4, que isso representa a 4ª promessa, Deus nos fará o seu povo. Você pode ver aqui que tem 4 taças. Na Páscoa judaica, eles celebram com 4 taças de vinho e o pão. Então eles pegam a primeira taça, tomam a primeira taça, leem o primeiro versículo, te tirarei debaixo das cargas do egípcio. Toma a segunda, lê a segunda promessa e assim por diante. Hoje nós vamos focar na 4ª taça. Amém? Se você tem curiosidade, está chegando hoje, gostaria de saber como é a taça 3, a taça 2 ou a taça 1, que é a taça da salvação, que é a taça que fica sozinha, porque essa não tem trabalho nenhum seu. É a morte e ressurreição de Cristo, é o sangue dele que te salva instantaneamente, te transplanta do reino das trevas e te coloca no reino da luz. Essa você não precisa fazer nada, você só precisa receber. Agora a segunda taça da libertação envolve ação tua. Você precisa trabalhar em conjunto com Deus para que você seja liberto. A mesma coisa na terceira taça e a mesma coisa na 4ª taça, que envolve muito da nossa parte em parceria com Deus. Por isso que ele diz ali, eu serei o vosso Deus, ou seja, eu estarei em todo o seu processo presente. Amém? Então, na Páscoa, Deus enviou 10 pragas, depois de fazer essa promessa, ele enviou 10 pragas e começou a agir. A última praga, quem sabe qual foi? A morte dos primogênitos egípcios e de todos os animais, os primogênitos de todos os animais do Egito. Então veio o anjo da morte, vocês viram o teatrinho da criança, eles passando sangue no batente da porta. Deus falou para Moisés, matem um carneiro, sacrifiquem um carneiro sem mácula, peguem o seu sangue e passem no beiral da porta. Quando o anjo da morte vê o sangue, lembra do que significa a Páscoa? Passover, passar sobre. Ele vai passar sobre aquela casa e não vai entrar naquela casa para ceifar o primogênito. Mas a casa que não tiver a marca do sangue, ele entraria e tiraria a vida do primogênito, inclusive tirou a vida do primogênito do próprio Faraó. Então Deus instituiu a Páscoa nesse momento. E você pode ler sobre isso no livro de Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, para um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser um cabrito. Guardem-no até o 10º dia do 4º mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. E aí você vai lá de novo para o versículo 12, pula para o 12 e diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens quanto os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebre como decreto perpétuo. Amém? No versículo 11, no finalzinho, ele fala: esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Então foi lá que começou a Páscoa. 3.500 anos atrás, no Egito, Deus libertando o seu povo. Vão passar, né, a fita, quem lembra, quem tinha videocassete em casa? Você tinha que rebobinar, depois entregar o filme na locadora, né? A nova geração nem sabe o que é isso. E aí vamos apertar o FF, adiantar, 1.400 anos depois, Jesus entra em cena. Então Jesus é a nossa Páscoa.
Da mesma forma que eles sacrificaram um cordeiro, Jesus também representa o Cordeiro de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Tem uma imagem que eu queria mostrar para vocês aqui, que é uma referência da Páscoa do povo judeu, quando era no Egito, a nossa Páscoa, que foi para toda a humanidade, que foi na cruz do Calvário. Amém? Então Jesus é a nossa Páscoa e Ele nos promete em João 10:10 que eu vim para te dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma vida de fracasso. Vida abundante não é uma vida de sobrevivência. Se você está só sobrevivendo um dia após o outro, você não está vivendo a vida que Jesus tem para você ainda. A vida que Jesus tem para mim e para você é uma vida onde você tem mais que o suficiente, onde você transborda e abençoa todos que estão em sua volta. Quem quer ter essa vida? Para você ter essa vida, você tem que ter uma marca. O povo, volta lá, Xande, por favor. O povo do Egito, o povo de Israel no Egito, tinha a marca do sangue e a morte não teve poder sobre eles. E na nossa vida, hoje, nós temos... Todo ser humano vai ter uma ou outra marca. Ou você tem a marca do pecado, que a marca do pecado significa, a Bíblia fala em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Ou você tem a marca de Cristo, que é o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, onde a morte perde completamente o seu poder. Porque Jesus diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a morte deixa de ser uma prisão eterna e a morte se torna uma passagem, uma vida plena e eterna com Deus. Amém? Na nossa cultura, o sangue representa a morte. Você vê sangue, você já pensa em morte, não é verdade? Mas na cultura judaica, sangue representa a vida. Então, na mesma coisa também... indiretamente, mas não está no nosso consciente, sangue também é vida para nós. Porque quando você está internado, doente no hospital, você precisa fazer transfusão de quê? De sangue. Porque sangue é vida. Transfusão de sangue é vida. E Jesus doou todo o seu sangue para que toda a humanidade de todas as gerações pudessem ter vida. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, quando você confessa Ele com sua boca, você recebe essa transfusão para a sua vida. Assim. Amém? Olha a semelhança entre o Cordeiro da Páscoa lá no Egito para o Cordeiro Jesus na nossa Páscoa que nós estamos comemorando hoje. Jesus ele precisava estar envolvido em todo o processo para viabilizar essas promessas para nós hoje. Você não consegue viver as promessas de Deus sem Jesus. Ele tem que estar no meio de tudo. Olha o que 1 Coríntios 5:7 diz. Você nem precisa abrir lá, vou ler para vocês. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Aqui Paulo diz em Coríntios, Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual, que foi crucificado. João 1:29 diz assim, João Batista, ele viu Jesus se aproximando e disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os requerimentos que nós lemos em Êxodo, a Páscoa do Senhor para o povo de Israel no Egito, era que a ovelha, o cordeiro, tinha que ser perfeito. Não podia ter mácula. Êxodo 12, versículo 5, diz que o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. Jesus é o único perfeito. Ele viveu 33 anos e meio nessa terra e nunca pecou. Cordeiro perfeito, olha a semelhança. Segundo ponto, o cordeiro, a ovelha, tinha que ser sacrificada. Êxodo 12, versículo 6 diz, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, Jesus, assim como o Cordeiro Pascual no Egito, ele também foi sacrificado. Olha o que diz Isaías 53, versículo 5. Isso foi escrito 700 anos antes de Jesus vir à Terra.
mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então Jesus foi crucificado também na sexta-feira. Sexta-feira Santa não foi nada de bom para Jesus. É muito bom para nós hoje, que vai, né, a maioria da galera vai lá comer peixe, né? Mas para Jesus não foi nada bom. Na sexta-feira, Jesus sofreu 39 chibatadas antes da cruz. E para você ter uma noção, o chicote que bateram com Jesus era um chicote que tinha nove cerdas, né, 9 cordinhas, com uma cola que tinha vidro e pedaços de osso. E para ela poder ficar pesada, eles colocavam num balde de água e com as 2 mãos o soldado romano batia na pessoa que estava sofrendo aquele castigo. E eles estudaram muito bem estudadinho que a pessoa que estava sofrendo esse tipo de castigo, o ser humano, eles fizeram experiências até quantas chibatadas o corpo humano aguenta. Então o homem na estatura de Jesus, eles sabiam que aguentaria no máximo 39 chibatadas. Se fosse a 40, ele entraria em óbito ali mesmo. E eles deram as 39 em Jesus. Jesus recebeu 13 chibatadas aqui no trapézio esquerdo, 13 no direito, e recebeu mais 13 na coluna lombar. Então, além dessas chibatadas que ele recebeu, eles batiam forte aqui, era para dilacerar os músculos. Porque, não sei se você sabe que a morte de cruz era uma morte por asfixia. Você morria por perder as forças e não conseguir mais respirar. Porque você ficava com os pés apoiados numa madeira e você tinha que subir para respirar. Então você fazia assim, ó. Aí você cansava, descia de novo. Aí para respirar você tinha que fazer força para subir de novo. E como Jesus já estava tão dilacerado, tão frágil, ele tinha que fazer um esforço tremendo e sentir uma dor tremenda para poder respirar. E Jesus ficou 6 horas agonizando numa cruz. E eles faziam isso de propósito, que pessoas ficavam até alguns dias, tinha homens que eram crucificados, que duravam mais de um dia agonizando na cruz. E os soldados romanos, o Império Romano fazia isso para demonstrar controle. Eles faziam isso em toda a região que eles exerciam domínio. Então eles dominavam um povo e falavam, a nossa lei é essa, se você for pego fazendo arruaça, fazendo rebelião contra César, você vai ter pena de morte, você vai ser um exemplo para que ninguém mais queira fazer o que você fez. Então assassinos, pessoas da pior qualidade e rebeliões, líderes de rebeliões contra César e o Império Romano, sofriam essa consequência em qualquer província romana. Então eles colocavam a pessoa lá na cruz para ser um espetáculo público para todo mundo ver. Depois de ser castigado, era crucificado, a pessoa morria por asfixia, cansava de não conseguir mais respirar e morria, e eles deixavam o corpo lá apodrecendo para os bichos e as aves virem comer, em praça pública. Então as pessoas estavam passando e olhavam lá a pessoa que fez a arruaça, que foi contra o Império Romano, os bichos comendo, o corpo se decompondo, e ficavam alguns dias ali. Passava-se alguns dias, eles pegavam aquele corpo, enfiavam numa charrete e levavam para o lixão da cidade, porque um criminoso e alguém que era contra o Império Romano não tinha direito nem a enterro. Então, você consegue entender que o que aconteceu com Jesus, a ressurreição dele foi tão real, porque 2 homens, um homem chamado José de Arimateia e outro homem chamado Nicodemos, foram até Pôncio Pilatos e falaram, nós queremos o corpo de Jesus. Nós queremos que você nos dê o corpo de Jesus. E eles tiraram, Jesus já tinha morrido, e um fato interessante que talvez você não saiba, dizem os estudiosos que quando Jesus entregou o seu espírito, nós vimos no vídeo, né, o Juninho falando, Pai, em ti entrego o meu espírito, foram as palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus. Diz que teve um momento um pouco antes desse, que Deus se virou o rosto, não olhou para Jesus, que Jesus sentiu que a presença de Deus saiu dele, e ele falou, Pai, Pai, por que me abandonou?
Diz que naquele momento, Deus colocou todo o pecado da humanidade de todas as gerações sobre Jesus. Por isso que Deus teve que virar o rosto. E naquele momento, Jesus morreu, não porque todo o sangue dele saiu dele, vazou dele. Ele morreu de coração partido, de tamanha angústia, de tamanha do nosso pecado, peso do nosso pecado. Que quando o soldado romano enfiou uma lança nele, saiu água. A lança perfurou o coração. E os estudiosos dizem que quando a pessoa tem muita mágoa, não é mágoa, mas muita tristeza, muito sofrimento emocional, o coração se enche de água, não sabia disso. Mas quando ele perfurou, vazou água junto com o sangue do coração de Cristo. Mas antes de tudo isso, para piorar, botaram uma coroa de espinho. Cada espinho da coroa tinha 10 centímetros. E eles pressionaram bem, porque aquele espinho penetrava no cérebro de Jesus, não era para o sangue vazar, era para ficar comprimindo, ia coagular o sangue. Então ele sentiu uma dor de cabeça tremenda nas suas últimas horas de vida, por causa daqueles espinhos fincados no seu crânio. E ele sofreu isso para que você não sofresse de ansiedade, para que você não sofresse na sua mente. Tudo tem um porquê. As 39 chibatadas têm um porquê. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pisaduras é cada chibatada, cada marca de chibatada representa a cura de uma doença para nossas vidas. Aí vem os pregos, e aí Jesus, inocente pelas nossas transgressões, morreu. Então, outro ponto da Páscoa judaica era que a ovelha tinha que ser compartilhada. Nós lemos aqui em Êxodo que eles tinham que chamar os vizinhos para ajudar a comer o cordeiro. Jesus, da mesma forma, ele tem que ser compartilhado. Eu vou compartilhar uma frustração minha hoje. Eu esperava que nós tínhamos mais visitantes hoje, por um culto de Páscoa. Eu realmente esperava isso. Se não tem mais visitantes hoje, acho que nós estamos falhando no nosso trabalho de convidar e trazer nossos amigos. Porque Jesus precisa ser compartilhado. Há mais comida na mesa. O cordeiro tinha que ser compartilhado. E tem para todos. Para todos da nossa cidade. Para todos da circunvizinhança. Amém? Volta lá agora. Esse foi um overview, um resumão do que a Páscoa representou e o que ela representa. Deus precisava enviar o seu Filho para nos redimir do nosso pecado, porque Adão e Eva pecou. E o pecado entrou no mundo separando o homem do seu propósito original. Você nunca vai viver seu chamado, seu propósito original, se você não tiver um encontro com a cruz. Jesus precisava vir para a cruz, vir ao mundo, nos mostrar o caminho para resolver esse problema do pecado de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ser resgatados e restaurados ao propósito que Deus sempre teve para nossas vidas. A boa notícia é que Jesus morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aleluia! Nem a morte, nem o diabo tem poder sobre ele e sobre seus filhos. Sobre os filhos de Deus, quer dizer. Põe lá naquele slide de novo, Xande, por favor. Então, nós falamos dessas 3 promessas nos cultos passados, e hoje nós vamos focar na 4ª, que diz: eu vos tomarei por meu povo. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. E só assim você vai saber que eu sou o Senhor. Só quando você começa a viver as promessas de Deus que você começa a compreender quem é Deus e o que é cristianismo. Então eu preciso buscar para eu realmente entender. Então, eu vou falar um pouco de psicologia humana. Existe um cara chamado Maslow, um psicólogo que talvez vocês ouviram falar ou estudaram a respeito, que ele fez a teoria das necessidades humanas,
Os psicólogos aprofundaram um pouco mais a teoria de Maslow e chegaram a uma conclusão que todo ser humano, isso é psicologia, esquece religião, tira Jesus aí, né, por enquanto, no cenário, é o homem estudando o comportamento humano e o que o homem necessita, são as necessidades do ser humano. E os psicólogos chegaram à conclusão, coloca lá aquela imagem da pirâmide, por favor, que todo ser humano precisa dessas 8 coisas. Algumas necessidades são necessidades de deficiência, ou seja, que você, sem elas você não vive, e outras que com elas você vive melhor. Então, as primeiras ali, eu acho que são as primeiras 4 vermelhas, sem elas você não vive. Então você vê, a primeira são necessidades biológicas e fisiológicas. Sem água, sem comida, você não vive, certo? Então você precisa disso para viver. Segurança é outro fator que nós precisamos de segurança, nós precisamos de um teto sobre nossa cabeça, a gente precisa se sentir seguro, né? Ninguém gosta de se sentir inseguro. Nós precisamos de amor e pertencimento, aí tem a ver com seus relacionamentos, as suas associações. Toda pessoa que vive sozinha, ela tem problemas. Os maiores assassinatos, loucura que acontecem nos Estados Unidos e por aí afora, de nego quem está metralhando nas escolas, é cara que vivia sozinho, que não tinha amigo. Então, nós precisamos de sentir amado, de amar e ter um pertencimento, a sensação de pertencer a uma família, a algo. Estima. Todos nós precisamos de ter uma autoestima, nós temos essa necessidade, né, de autoestima. E aí eles continuaram estudando e viram que nós temos necessidades cognitivas, que quer dizer a necessidade de entender as coisas. Por que existe History Channel, Discovery Channel, todos esses canais de pesquisa, de arqueologia? Porque nós temos a necessidade de querer saber o porquê. Meu filho está nessa fase agora. Por quê? Mas por quê? Mas por quê, pai? Pai, você fala uma palavra nova e fala, o que é essa palavra, pai? A necessidade de saber o porquê, a necessidade do ser humano. Nós queremos entender as coisas. Depois nós temos necessidades estéticas. Necessidades estéticas é onde nós apreciamos a beleza, a decoração, e o seu cabelo, a roupa. Ninguém intencionalmente coloca roupa feia. Você quer parecer bem. Então nós temos necessidades estéticas. Depois vem ali a necessidade da autorrealização. O que quer dizer essa necessidade? É o seu desejo de ser bem-sucedido, é o seu desejo de ser vencedor. Ninguém aqui almeja na vida ser um fracasso. O ser humano não nasce, nossa, tudo que eu mais quero ser na minha vida é um fracassado. Tem alguém assim? Talvez você seja preguiçoso, não queira trabalhar para chegar no sucesso, mas que você gostaria de um sucesso, você gostaria. Não é verdade? Todo mundo gosta de um sucesso. Então, a autorrealização, nós temos esse desejo. Então, por último, olha que interessante isso. Os psicólogos descobriram isso e é isso que Deus sempre colocou para nós. Jesus foi o maior exemplo disso, que é a necessidade transcendente, que é a transcendência, que transcende de você, que vai além da sua autorrealização. É onde você se autorrealiza e passa a realizar o sonho dos outros. Onde você vive uma vida além da sua, onde você deixa um legado. E essa é a maior necessidade do ser humano de alegria e felicidade. Jesus diz que quando a gente serve Ele, e quando a gente serve o próximo, e quando a gente obedece seus mandamentos, a nossa alegria é completa. Está lá em João 15. A nossa alegria só vai ser completa no contexto de ir além da nossa autorrealização e passar a realizar a vida dos outros. É a transcendência. Deus fala isso desde o princípio. E essa é a 4ª taça que nós vamos rapidamente falar nessa noite, amém? Então, é nesse momento, no momento da transcendência, no momento que você vive além de você mesmo, que é a vida abundante que Jesus veio para te dar. É nesse momento que você tem sua alegria completa.
É nesse momento que Deus derrama a sua bênção, a sua unção e a sua presença. E você tem uma vida plena na terra. Olha que interessante. A questão da transcendência, a questão dessa quarta, que significa também a quarta taça. Volta lá no slide das promessas, por favor. E eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Povo significa um contexto do quê? De indivíduo ou de grupo? De carreira solo ou de equipe? A sua alegria, a sua satisfação, a sua vida plena está atrelada ao contexto de relacionamentos, equipe, grupo, família, igreja. Você nunca vai se sentir completo, 100% alegre, 100% realizado fora do contexto de relacionamentos, fora do contexto de igreja, fora do contexto de povo de Deus. Então, aqui fica uma lição. Eu estava estudando um pouco sobre um camarada que me chamou a atenção. O nome dele é Apa Sherpa. Ele foi o cara que escalou o Monte Everest mais vezes do que qualquer outro alpinista na face da Terra. E esse cara, numa entrevista, perguntaram para ele qual é a sua maior glória, né, referente ao Everest. Qual a sua maior, né, que você mais se gaba, né, de suas realizações. Ele falou, olha, na verdade o que eu mais me alegro em dizer para todos é que eu sou o alpinista que mais ajudou outros alpinistas a realizarem o sonho de ir até o cume do Everest. Né? Ele não falou que eu fui o cara que mais escalou. Isso foi a consequência. Porque o desejo dele era ajudar outros alpinistas a realizarem esse sonho. E ele aplicou seu expertise e o seu conhecimento, porque ele é nepalês, ele nasceu no Nepal, ele conhece as montanhas, ele viveu ali, a sua família dele, várias pessoas da família dele escalavam, e ele chegou no topo e ele começou a investir o conhecimento dele em ajudar outros alpinistas a chegar no topo. E a maior realização dele é essa. Deus me deu uma vez uma visão. Quando eu morava na Austrália, eu estava adorando a Deus durante o louvor, e Deus me mostrou uma montanha, e eu estava escalando essa montanha junto com um grupo de pessoas, apontando o caminho do topo, encorajando, e quando eu cheguei no topo, eu baixava e dava a mão para as pessoas chegarem comigo. E é o que Deus deseja para mim e para você, que a gente chegue no topo. Você não pode parar no meio da montanha, porque o visu só é contemplado quando você chega no topo. E o topo, você não pode parar na segunda taça. Patinar mais na libertação. É hora de você ser liberto, é hora de você dar a volta por cima, é hora de você voltar para o seu propósito original e se tornar verdadeiro povo de Deus, amém? A quarta taça tem um nome interessante, chama Halel, no hebraico, que significa, vem da palavra aleluia, que é em português aleluia. Então é a origem, a quarta taça é a origem da palavra aleluia, que é Deus seja louvado, é a taça do louvor, é a taça da celebração. Deus não promete que quando você chegar nessa taça você não vai ter problemas. Você continua tendo problemas, desafios, mas você vai ter vitórias sobre todos eles, amém? Mas por que muitos não bebem dessa taça? Muitas pessoas não bebem dessa taça porque elas querem viver na carreira solo. Elas querem andar sozinha. Por que muita gente quer andar sozinha? É fácil lidar com pessoas? Não, né? Não é fácil lidar com pessoas. Quem é que nunca sofreu uma decepção? Tem alguém que nunca sofreu uma decepção com alguém? Não tem, né? Todos nós já sofremos decepções com pessoas. Seja pai, seja mãe, seja amigo, seja namorado, seja noivo, seja o que for, todos nós já passamos por decepções. E quem também nunca decepcionou alguém? Da mesma forma que nós nos decepcionamos com os outros, eu te garanto que alguém já se decepcionou com você. Mas isso não nos isenta, não é porque eu me decepcionei com alguém que agora eu vou optar por carreira solo. Ah, eu me machuquei na igreja, me ofendi na igreja, agora eu vou servir Jesus na minha casa. Eu e a minha família somos a igreja. Aonde que está na Bíblia isso?
que a Bíblia fala em Hebreus que nós não percamos o costume de nos reunir como igreja, como povo. O diabo tem um propósito muito maior do que te ofender, do que você se sinta ofendido por alguém dentro da igreja. Porque ele vai além da sua tristeza, vai além da sua decepção. Ele quer que você tenha uma experiência ruim, sim. Ele almeja isso. Mas o porquê que ele quer que você tenha uma experiência ruim é porque ele sabe que se você se ofender com o povo de Deus e você se retirar do arraial do Senhor, você nunca vai viver o seu potencial. Você vai viver suspeitando dos outros, você vai viver com a guarda levantada, você nunca vai abrir seu coração para ninguém, você vai andar de uma forma fechada. E se você não abrir seu coração com as pessoas, se você não aprender a confiar nas pessoas, você não vai viver seu potencial. É isso que o diabo quer. Ele quer te sitiar. Sitiar significa cortar suprimentos. Você nem se permite que pessoas entrem na sua vida. Pessoas que vão agregar, pessoas que vão somar, porque você já teve tantas experiências ruins que você se fecha. Ou seja, você mesmo se sitia. E você corta pessoas que poderiam agregar e ser bênção na sua vida, porque você se ofendeu no passado. Baixe suas guardas. Deus tem um propósito para a tua vida e está no contexto de relacionamentos. Olha o que diz Eclesiastes 4:8. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Então o diabo quer que você viva assim, carreira solo. Você nunca vai viver seu potencial, nunca sua alegria vai ser completa. E Deus planejou grandeza dentro do contexto de povo, dentro do contexto de equipe. Você já imaginou Neymar, Messi vivendo seu potencial sem estar inserido numa equipe? Impossível. Os talentos, os dons de Neymar, de Messi, de Cristiano Ronaldo, de todos esses grandes atletas, só é elevado ao máximo dentro do contexto de equipe. E assim é você. Amém? Eu te farei um povo, meu povo, parte do meu corpo, é o que diz o Senhor, onde Jesus é o cabeça. Amém? A mão precisa do braço, assim como a língua precisa da boca, assim por diante. Você entendeu? Segundo ponto que as pessoas não conseguem beber da quarta taça é porque elas se contentam com o bom. Elas param no meio do caminho. Ah, aqui já está bom, já escalei metade da montanha, aqui já está gostoso, já dá para ver o mar, ó, já consigo ver a pontinha do mar ali, está ótimo, aqui mesmo que eu vou ficar. Sendo que Deus tem muito mais para você. Que você não seja um crente que se contente com o bom, porque muitas vezes o bom é o inimigo do melhor de Deus. Tem uma tribo de Israel, que eu não lembro o nome, acho que é a tribo de Dan. Eles chegaram do lado de cá do Jordão, viram que tinha ali uns pastos, que dava para criar gado, que não tinha mais nenhum inimigo para derrotar, já está mais fácil de entrar, só entrar e se assentar. Eles chegaram para Josué e falaram, Josué, essa é a nossa terra da promessa, tá? Vamos atravessar o Jordão não, lá tem gigante, lá tem isso, tem aquilo. A gente fica aqui mesmo. Deus não quer que você seja assim. Deus tem muito mais para você, amém? Não pare no meio da jornada, não pare no deserto. Deus quer que você contemple tudo que Ele tem para você, amém? Queria chamar a banda aqui. Eu quero deixar um recado para você que você não foi salvo para ser salvo. A salvação é só a primeira taça. A salvação é só a primeira taça. Você não foi salvo para ser salvo. 2 Timóteo 1:9. Você não precisa abrir lá que está escuro, mas a gente vai passar lá no telão. 2 Timóteo 1:9. O que nos salvou e nos chamou. Você foi salvo para ser chamado.
Deus não só te salvou para você ir para o céu, Deus te salvou para um chamado, com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Que chamado é esse? Qual é o meu chamado? Por que eu existo? Quando você perde o porquê da sua vida, você perde o seu caminho, você perde o seu rumo. O seu chamado é para fazer diferença. O seu chamado é para viver no topo da pirâmide, na transcendência. Quando você estiver transcendendo, todas as outras coisas que você precisa vai ser suprido automaticamente. Quero dizer que todo cristão é um ministro. E você deve usar sim o seu emprego, o seu dinheiro, sua família, os seus pertences para cumprir os propósitos eternos de Deus. Eu ouvi uma frase que me chocou. Eu louvo a Deus que eu não faço parte dela, mas olha o que a frase diz. Você não está fazendo nada até que você comece a causar uma diferença para a eternidade. Você não está fazendo nada de valor com a sua vida até que você comece a causar uma diferença que impacte para a eternidade. E a única coisa que impacta para a eternidade são pessoas. Sua casa não vai para o céu, seu status, seu título não vai para o céu. Lá no céu não vai ter nenhum arquiteto, não vai ter nenhum Vossa Excelência, não vai ter nada disso. Mas vai ter pessoas que você vai poder levar com você. Amém? É só aí que a tua vida faz sentido, quando você começa a ter um impacto eterno. O apóstolo Paulo disse isso. Eu considero minha vida nada, de valor algum aqui na terra, a não ser cumprir aquilo que Deus me chamou, que é os seus propósitos eternos. Porque tudo aqui vai acabar. Um dia vai acabar. Eu fico de cara vendo as pessoas exaltando tanto uma empresa. A Apple, seja lá qual for, o McDonald's, que faz hambúrguer, que faz mal para a saúde. A Apple que só faz telefone e computador. São bons, mas não muda a tua vida. A igreja é a instituição que transforma vidas, é a instituição que trabalha por um propósito eterno. É a instituição que tinha que ter mais valor na humanidade. E é por causa disso que eu levanto da cama todo dia. É para ver vidas sendo impactadas para a eternidade. É por isso que nós queremos plantar mais igrejas na C3. A nossa visão tem que ser do tamanho do céu. Nós somos pequenos hoje. Deus fala para nos desprezar os dias dos pequenos começos. Se nós somos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. E eu tenho certeza absoluta que em breve vai chegar o dia que nós vamos inaugurar a C3 Cubatão, a C3 Praia Grande, a C3 Guarujá, a C3 São Vicente, a C3 lá no Morro do Nova Sintra, amém? E aí a nossa alegria será completa, porque você vai fazer parte de um plano eterno de Deus com seus dons e com os seus talentos. Existem 2 dias mais importantes da vida de qualquer ser humano: o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê que ele nasceu. Quando você descobre o porquê que você nasceu, ninguém mais te segura. Porque você vai superar as ofensas, você vai superar as barreiras e você vai buscar viver a razão pelo qual Deus te colocou no mundo. Amém? Eu queria que você selasse essa palavra no teu coração. Você foi chamado por uma causa eterna. Não se acomode no meio do caminho. Deus tem mais para você. Ele suprirá suas necessidades com as suas riquezas em glória, as glórias e as riquezas dele. Se o mendigo chegasse para você e falasse: olha, confia em mim que eu vou te ajudar, eu com meus recursos, você vai falar: tá louco? Não tem nem para você, tu vai ter para mim. Mas quem promete é Deus. Deus tem recursos ou não tem? Ele é uma fonte sem fim. Ele é generoso, ele te ama, ele quer compartilhar o que ele tem de melhor com você, se você estiver disposto a compartilhar sua vida com ele. Que tragédia seria chegar no céu, no final de nossas vidas, e não ter vivido os planos de Deus para nós aqui na terra. Eu não quero passar por esse momento constrangedor.
eu quero viver o máximo do meu potencial. E eu queria que você tivesse esse desejo também. Talvez você não saiba nem como você vai viver esse potencial. Mas Deus não procura por pessoas já sabidas, Ele procura por pessoas disponíveis. Então se você diz, eis-me aqui, eu quero viver o máximo do meu potencial, Deus, eu quero viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, me ajuda, eis-me aqui. É isso que Ele espera de você. Me ajuda, eis-me aqui. Diga para Ele, me ajuda, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Eu não sei como eu vou chegar no topo dessa montanha. Eu não sei como a minha vida vai poder transbordar e vai ser abundante para abençoar o próximo. Mas Tu sabes, eis-me aqui. Eu fiz essa oração há muitos anos atrás. E Deus tem me levado numa jornada magnífica, por muitas experiências com Ele. Eu desejo que você tenha essas experiências, amém? Nós vamos tomar a ceia para encerrar o nosso culto, mas nós vamos tomar a ceia da forma judaica. Só não vamos comer o carneiro. Não deu para encomendar na churrascaria. Eu fiquei com vontade, viu? Confesso. Eu ia encomendar um carneiro bem gostoso, com ervas amargas, ervas, né, igual eles cozinhavam lá, e a gente ia comer um pedacinho aqui. Mas nós vamos comer o pão e nós vamos beber do vinho de uma forma interessante, que é a forma judaica, e você vai ver como tudo isso faz sentido. Porque a Páscoa é para que o povo pudesse lembrar do passado e ter esperança para o futuro. Deus instituiu 7 festas para o povo de Israel. A Páscoa era uma delas. A Páscoa se cumpriu em Jesus, o último cordeiro a ser sacrificado. Hoje você não traz um cordeiro para ser sacrificado na igreja, traz? Porque Jesus foi o último a ser sacrificado pelos nossos pecados. Então a Páscoa se cumpriu em Jesus. Havia uma outra festa que chamava a Festa dos Primeiros Frutos, onde o povo de Israel trazia os primeiros frutos das suas colheitas a Deus, e eles celebravam uma festa, porque Deus supriu a colheita para o seu povo. E interessante é que essa festa também já foi cumprida quando Deus derramou o seu Espírito lá em Pentecostes, em Atos 2, e o povo começou a falar em línguas estranhas, e Pedro pregou e 3.000 pessoas aceitou Jesus. Numa primeira pregação, aquilo foi os primeiros frutos sendo cumpridos. Agora existe uma festa que ainda não se cumpriu e que a gente pode lembrar que ela foi já comemorada, e também temos esperança que ela vai ser comemorada no futuro, que é a festa das trombetas, que comemora a entrada do povo de Israel na terra prometida. Ao som de trombetas, as muralhas de Jericó caíram e o povo tomou posse de Canaã, começou a entrar e a ter domínio sobre Canaã. Vai haver um dia que os anjos do céu também soarão a trombeta, o céu vai rasgar, Jesus virá montado num cavalo, nós vamos subir para a terra prometida de Deus, amém? Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, é porque vai acontecer. Eu quero estar pronto para subir com Ele, amém? Quando Jesus mandou preparar a ceia, havia 4 taças. Os discípulos já estavam acostumados a comemorar a Páscoa e já sabiam que haviam 4 taças. Havia também o pão. Tomavam do vinho uma taça e compartilhavam histórias sobre a libertação do povo. Na ceia de Jesus em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 26, você vê que Jesus bebeu mais de um cálice. Se você ler minuciosamente, você vai ver que Jesus bebeu 3 cálices e esse quarto ele não bebeu. Ele disse uma frase muito interessante: eu não beberei mais desse vinho até que vocês estejam comigo na glória do Pai. Aleluia! Jesus está esperando eu e você para tomar a 4ª taça com Ele, porque a 4ª taça, além de representar uma vida plena na terra, ela se estende para uma vida plena no céu. Deus é maravilhoso. Como é que alguém pode resistir tantas promessas lindas? Ele pegou o pão
partiu e passou para os seus discípulos, assim como nós vamos passar para você. Queria que você esquecesse o nojo hoje, tá? A presença de Deus está aqui. Tira um pedaço e passa adiante. O pedaço já está aqui. Taças de vinho agora. Lembra que são 4? Você não vai receber as 4 de uma vez porque não tem mesa na tua frente. Então vai ser 2 e depois 2. Acho que 2 você consegue segurar, né? Ou você põe no chão entre as pernas. E nós vamos fazer como o povo fazia. Como os discípulos de Jesus fizeram. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Ele disse: esse é o meu corpo. Ele é para ser compartilhado. Na cultura judaica haviam 3 pães sem fermento. Eles pegavam o pão do meio e compartilhavam. E esse passava de mão em mão. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Quem é o do meio na Trindade? Deus Pai, Deus e Deus. Tudo tem sentido na Bíblia. Deus não dá ponto sem nó. Todo mundo pegou do pão? Amém? Pai, obrigado. Obrigado pelo pão da vida, que foi compartilhado por todos nós, para todos nós. Ajuda-nos também a compartilhar essa graça ao próximo. Em nome de Jesus, te agradecemos por ele. Que seja a vida em nós nessa noite. Você pode comer do pão. Coloca lá o slide, por favor, Xande. Das promessas, das 4 taças. Ele chama todos para a mesa. Sabe, não importa se você é batizado, não é batizado, se você é cristão, não é cristão. Jesus morreu por todos. Por isso na nossa igreja a gente não faz acepção de pessoas. Nós convidamos todos a fazer parte da ceia. E nós entendemos que Jesus, ele comia com todos. Os únicos que não gostavam disso eram os religiosos e os fariseus. Por isso, quando você estiver na nossa igreja, no momento de ceia, você não precisa se constranger. Porque a religiosidade quer fazer com que você mereça para sentar à mesa de Deus. Mas a graça não é por seu merecimento, é pelo que Jesus fez por você. E é pelo que ele fez por você na cruz do Calvário que te torna digno de sentar na mesa dele. E beber do pão e de comer do vinho. Jesus pegou o cálice e disse: esse é meu sangue,
sangue da minha aliança. Aliança de Deus com a humanidade. A aliança, a primeira taça, é a taça da salvação. Você pode beber do vinho. E eles tomaram dessa taça, e o povo judaico lia: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. E eles compartilhavam as histórias de como eram o sofrimento do povo. Os pais ensinavam seus filhos o que acontecia, como que o povo sofreu no Egito como escravo. Eles pegaram a segunda taça e liam a promessa: e vos livrarei da servidão. E eles lembravam que o povo saía do Egito, mas eles ainda tinham um comportamento de escravo. Eles não sabiam se comportar como homens livres. Por isso, Deus precisou libertar e tirar o Egito de dentro deles. Os hábitos, a mentalidade de escravo, para que eles pudessem aprender a viver e a pensar e a ter uma conduta de homens livres. Essa é a segunda taça. Pode beber. Agora pode distribuir as outras duas. A terceira taça é onde ele diz: e vos restaurarei, resgatarei. Tem outras versões que diz restaurarei, com braço estendido e grandes juízos. Nessa promessa, Deus promete, o nome dele é Cristo Redentor, e a palavra redenção significa curar e restaurar ao seu propósito original. Aqui é onde Deus deseja curar nossas feridas e nos restaurar. Deus quer te fazer maravilhoso. Você já é obra-prima dele. Essa é a terceira taça do resgate e da restauração. Você pode beber dela. Jesus, ele não arriscou a vida dele por você. Ele deu a vida dele 100% para você. Em Apocalipse 19, versículo 9, diz assim: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Essa é a quarta taça da vida plena que transcende para o próximo e que se estende para a eternidade. E essa é uma festa que você não pode ficar de fora. Você não pode deixar de participar do banquete do Cordeiro no céu, amém? Essa é a quarta taça. Você pode beber dela. Jesus disse que ele vem buscar a igreja. A igreja é a noiva. Por isso que Deus quer te fazer um povo, porque ele quer te fazer parte da igreja. Sempre exaltado.
você fechasse seus olhos por um momento, curvasse a sua cabeça, se você pudesse assentar um pouquinho, seria bom. Nós já vamos encerrar esse culto, mas ele se estendeu um pouquinho, mas é um culto especial, é um culto de Páscoa. Mas antes de terminar e dispensar vocês em paz, eu gostaria de fazer um convite. Se talvez você está aqui nessa noite, nos visitando pela primeira vez, segunda vez, ou tem vindo já há algum tempo, mas você nunca entregou o seu coração para Jesus por completo. Você nunca fez uma oração onde você confessasse Jesus e intencionalmente o convidasse para fazer parte da sua vida. A Bíblia fala que nós devemos fazer isso. Ela nos ensina a fazer isso. E eu quero te ajudar a fazer isso. E se você gostaria de fazer essa oração nessa noite, eu vou pedir para você levantar sua mão, porque em breve nós vamos orar juntos. Você não vai nem precisar sair do seu lugar. Mas se você gostaria de convidar Jesus para fazer parte da sua vida, para tomar o controle dela, para ser o centro, eu queria que você levantasse sua mão. Sua mão levantada representa: eis-me aqui, olha para mim, Deus, eu estou disponível, eu quero. Amém, já vi sua mão, pode baixar. Amém, já vi sua mão. Mais alguém aí no fundo? Talvez você já fez essa oração uma vez, já entregou seu coração para Jesus, mas ele se distanciou, ele se esfriou, você por algum motivo resistiu e se ofendeu e saiu da presença de Deus, parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de ir nos cultos, e hoje você está voltando, você quer estar de volta dele, você quer abraçá-lo. Também queria orar por você. Amém, já vi sua mão. Mais alguém? Mais alguém nessa noite? Nós já estamos encerrando. Talvez você se enquadre no primeiro cenário, a primeira vez você está entregando seu coração a Jesus. Às vezes se enquadra no segundo cenário, você está voltando para Jesus. Ou talvez você não tenha certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu. Você vai tomar dessa quarta taça com ele. Talvez você não tenha essa certeza. Numa oração, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e sela essa certeza em você. Se você gostaria de ter essa certeza nessa noite, eu queria orar contigo. Você acha que vai para o céu? Sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Não é ser uma pessoa boa que nos leva para o céu. É Jesus Cristo na nossa vida como centro, que nos leva ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais alguém? Queria que todos olhassem para cá. Vamos ficar de pé todo mundo, por favor. Nós vamos fazer uma oração. E vocês que levantaram a mão, eu vou pedir para vocês orarem com todo o coração. Vocês vão repetir comigo com o coração aberto, amém? Mas todo mundo vai repetir com você, porque nós somos uma família e nós gostamos de fazer as coisas juntos. Vamos lá? Querido Deus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu lhe peço perdão. Por tudo que eu fiz errado. Escreve o meu nome. No livro da vida. Me ajuda a andar contigo. A viver teus planos. A sonhar teus sonhos. Que o teu Espírito me ajude a conhecer, a entender e a buscar as tuas promessas nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Você que levantou a mão,
nós temos uma lembrancinha para te dar. Vem aqui, Carol. Queria só que você, antes de ir embora, falasse com a Carol um segundinho só. E aí ela pode trazer para você. Alguém pode trazer lá? Kina pega. E aí, só um segundinho ela vai falar com vocês e depois vocês vão poder ir embora. Se você não tiver pressa, quiser ficar mais um pouquinho, sei que já são 9h30, mas nós vamos ficar mais um pouquinho, porque o culto não acaba. Quando o culto acaba, a gente gosta de bater papo, saber o que está acontecendo na vida de cada um. Toma mais um cafezinho antes de ir embora. Fica à vontade. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada. Semana que vem tem mais, amém? Tchau.